Pessoal, agora a gente vai começar a apresentação do Almauri. A gente está com um tempinho curto, aí depois rola os bate-papo, dúvidas. Fechadas. Bom, boa noite já, né, pessoal? Então, aí, encerrando as atividades aí, eu espero que todo mundo aí tenha aproveitado bastante o evento. Minha primeira vez no Insights aqui. Eu tô entrei recentemente na área de segurança agora, numa empresa que eu fiz uma migração. Eu trabalho mais com CloudSec do que Red Team, Blue Team, Purple Team, né? Então, mas estou no time de segurança. E lá a gente trabalha muito com as ferramentas do Palo Alto Network. Tem alguns cases legais lá com Prisma, Cortex XDR, outras ferramentas que a gente usa, o próprio Chekhov, que a gente vai mostrar aqui. E a ideia é mostrar como que seria uma pipeline, né, com um pouquinho mais de segurança aí no ambiente. Aí, né? Acho que o pessoal brinca muito com DevOps, mas acaba esquecendo do SEC ali, que é importante também. Né? A gente tem que levar isso em consideração. Essa é a ideia. Meu nome é Mauri, eu sou lá da região de Montemor, ali do lado de Hortolândia, Campinas. Faço parte do LHC junto com o Douglas aqui, com o Pimenta. Gosto de contribuir bastante com a comunidade, estou sempre aí escrevendo, postando alguma coisa legal. E, agradecer o espaço aqui do Hackerspace, o pessoal que está aqui agora. E é isso aí. Se quiser buscar alguma informação, pode me chamar ali pelo @ que tem bastante conteúdo aí para a gente trocar ideia. A tabela é uma tabela de conteúdo que a gente vai ver aqui hoje. Eu listei algumas coisas que são legais, importantes. E espero que vocês possam aproveitar, né, ganhar mais conhecimento aí com o que eu vou passar. Falando um pouquinho de como as coisas eram antes, pessoal. Antes a gente tinha muitas coisas manuais, né? A gente tinha uma macarronada de shell script, então quando fazia integração para provisionar algum recurso, o pessoal fazia um bash lá, não documentava, não tinha infra as code, né? Não tinha esse movimento do DevOps. Então era muito complicado da gente, né, conseguir ali entregar o software, fazer um deploy de uma forma correta. Né? Então aí esse passado era meio complicado, mas a gente conseguiu melhorar aos poucos. Aí eu coloquei uma foto aqui só para exemplificar que agora essa porta ainda permanece hoje em dia, porque ainda pega fogo as coisas. Né? Difícil quando a gente está em um ambiente caótico aí, em produção. E falar também da parte da automação, dos deploys e da comunicação. Né? Antes a gente era aquela separação, né? Tinha muitos silos, né, entre os times de desenvolvimento, infraestrutura, operações, então tinha essa dificuldade de você conversar, manter uma comunicação legal. Né? E agora aqui falando um pouco do DevSecOps, né? Naquela época também era não tinha esse movimento, não tinha essa cultura, né? Eu vou dar mais algumas introduções ali. E o DevSecOps ele veio justamente para a gente fazer essa disrupção que existia entre DevOps, né? Entre operações e desenvolvimento. Né? O pessoal só pensava no fim a fim ali, mas esquecia a parte mais importante, uma das partes mais importantes, que é a segurança. Né? Então tinha essa diferença aí. Aqui eu listei, né? Eu falei brevemente, mas aqui eu fiz uma listagem rápida do como que era o posicionamento no passado, quando a gente fala de infra como código, Terraform, né, que eu vou falar um pouquinho mais depois. Tinha uma série umas questões que não davam muito certo, né? Por exemplo, não tinha infra as code, tinha muitos erros humanos ali também, processo manual, a documentação era muito fraca. Estava naquele movimento ainda de começar os provedores em nuvem, né? A própria AWS com o EC2, igual o que eu trouxe aqui, o S3, foram os primeiros serviços que saiu. E aí depois veio o DevOps, né? As coisas foram melhorando, né? O mercado foi tendo uma consciência, uma maturidade melhor. E aí o pessoal viu que tinha muitas ferramentas e precisava melhorar essa área da infraestrutura junto com o desenvolvimento, né? Tentar ali dar um gatilho de agilidade, de automação para os times, né? E deixar cada vez mais o desenvolvedor ali tentando que ele tenha foco, né, na entrega dele. Aí por isso que teve essa cultura que é o DevOps, que por baixo dela tem todos esses pilares aqui, né? A gente pode chamar de ferramentas também, ali, CI/CD, IAC, GitOps, que é o que está fluindo bastante hoje. E aqui eu falo um pouquinho de como que é o movimento, a cultura DevOps, né, que se mantém forte, muitas pessoas usam,
A gente vê um movimento muito forte na comunidade também, as empresas. Hoje a gente tem, ontem mesmo a gente estava lá no DevOps Days, então assim, as coisas foram melhorando bastante, né? Essa força da comunidade, da cultura e da ferramenta como um todo. Isso ajudou bastante também. E qual que é o desafio aqui, pessoal? Só para deixar, para não ficar muito, deixar lá para o final para colocar, né? Mas o desafio justamente é mostrar que a gente pode integrar segurança no pipeline, dentro do código, deixar o processo mais seguro, seguindo boas práticas, né, da maturidade de segurança, a parte de compliance. Eu vou mostrar alguns detalhes, mas esse daí é o principal desafio. E aí, depois do DevOps, a gente pode falar que já foi se movimentando o movimento de DevSecOps, a gente tem ele ali agora bem forte ultimamente, né, que você coloca a camada de segurança dentro do processo de provisionamento. Aqui eu deixei um slide só para mostrar para vocês um pouco do conceito, né, que existia esse processo de DevOps, né, só que aí agora ele fala aqui, né, Security Concept Breakdown. Então o pessoal entregava, né, conseguia ali codificar e entregar a aplicação, a infraestrutura, só que em determinado momento existia uma quebra ali quando precisaria manter todo o ritmo de segurança, né? Então a pessoa não levava muito isso em consideração e quando precisava fazer uma modificação na pipeline, aí jogava para outro time, aí começava tudo de novo, não ficava uma coisa legal, de ponta a ponta, né? Então não seguia um ciclo bacana. Aí eu coloquei um roadmap aqui para ter uma ideia de como que funciona assim, né? Para seguir, né? Você pode começar aprendendo ali o Linux, que é a grande base hoje de DevSecOps, quando a gente fala de segurança também. Né? Depois passa aqui para a parte do Bash Script, para você tentar escrever, né, alguma coisa mais focada em segurança. Reproduzir alguma coisa, algum código em Python também é muito importante. Né? E depois você vai melhorando aí a sua maturidade para trabalhar com CI/CD já focado no modelo de segurança. Né? Tentar colocar essas camadas aí cada vez mais persistentes dentro do código, né, para você deixar mais seguro, boas práticas. E depois aprender, né, se manter certificado em alguma plataforma de nuvem voltada para a segurança e tentar fazer todas essas etapas, esses tópicos, né, igual no caso que eu vou falar depois, colocar dentro de um Prisma Cloud da vida, por exemplo, que é uma ferramenta muito boa de mercado da Palo Alto, que você pode integrar, né, e deixar o seu pipeline, o seu deploy muito mais seguro e com boas práticas. Antes da gente falar um pouco sobre o Chekhov, tem que dar uma introdução sobre a SEC, né, o que é o movimento de infraestrutura como código. Né? É a ideia de você, né, poder fazer ali o provisionamento usando o código, né, ao invés de processos manuais. Então, só para dar um exemplo, no passado eu trabalhei numa empresa uma empresa do governo, então assim, não tinha essa ideia de IAC, né, a gente estava ainda aprendendo bastante. E nessa época a gente fazia, como que era o processo, né, que a gente entregava o servidor para deixar ele pronto para produção. Como era uma empresa do governo, a gente tinha que buscar fazia toda aquela etapa do pregão, quem já trabalhou deve ter uma noção, né? A gente faz a etapa do pregão, existe todo um processo de demora nisso. Aí o servidor chegava lá da Dell, por exemplo, a gente ia lá, buscava a máquina de carrinho, levava para o nosso data center, que era um local que a gente tinha, uma salinha de microinformática, plugava no KVM, né? E aí a gente pegava aqueles pendrive da Yumi, com várias imagens, colocava um censo lá, fazia toda uma instalação, teste, né, para verificar se o CPU estava ok, memória, testava de ponta a ponta o servidor. Aí depois a gente colocava ele no Clonezilla, passava uma imagem que a gente tinha de padrão para os servidores, né, o que precisava ser instalado. E aí depois a gente liberava ele, levava 2, 3, levava para o rack, colocava lá pegava certinho, conectava os cabos de rede do switch, colocava as portas, as VLANs, tudo configurado. Então, assim, você vê que isso daí há 5 anos atrás, mais ou menos, 5, 6 anos atrás, e hoje não, hoje a gente já tem aí essa ideia do IAC, né, de você conseguir provisionar tudo por código mesmo, a parte de VPC, a parte de computação, de storage, né, bem interessante, melhorou 100%. E falando de dois conceitos muito, muito importantes dentro de infraestrutura, que é o caso de inframutável e infraimutável, né, que é a parte mutável. Mutabilidade é quando você faz ali, você codifica a infraestrutura
e você tem ali um processo de automação no meio dela. Então, você pode colocar um Ansible, um Puppet, um Chef, então você consegue... Ela é mutável, ou seja, ela muda, né? Você consegue ter essa capacidade, né? Você consegue trabalhar com outras ferramentas. Isso é um ponto negativo, porque você, em determinado momento, você vai precisar parar ou modificar o que você já codificou. Então, você perde ali a linha da ideia, né, de deixar a infraestrutura cada vez mais, como eu posso falar, mais, assim, de uma forma mais organizada, né, consistente. Né? Agora, quando você coloca imutabilidade, toda vez que você precisa modificar alguma coisa dentro da infraestrutura, você cria ela do zero. Então, aí a gente pode pensar que é o modelo mais ideal de se usar, é uma boa prática, né? Você construir e buscar ferramentas, conceitos que seguem a imutabilidade. Aqui um pouquinho do Terraform, que é a ferramenta que a gente vai usar, é uma ferramenta da HashiCorp. O pessoal deve ter comentado aí que a HashiCorp participou de uma ação aí, onde a IBM fez a aquisição da empresa, mas até onde eu acompanhei na comunidade, não mudou nada por enquanto, nenhuma novidade. A gente, inclusive, vai falar sobre esse tópico, pessoal, lá no LHC, que a gente, nosso Hackerspace lá em Campinas. A gente vai discutir aí a compra da HashiCorp pela IBM, então aí quem for da região quiser aprender com a gente, né, a gente vai lá no dia 25, e vai ser bacana de discutir, de aprender, ver as ideias, né? E aqui eu vou mostrar um pouquinho do que é o Terraform para vocês, que é o que a gente vai mostrar depois lá, os prints, né? O Terraform é uma ferramenta de infraestrutura como código muito utilizada, acho que é a mais padrão do mercado. O pessoal fala muito do Pulse, mas o Terraform ainda consegue sobressair porque ficou assim muito bem desenhado toda a arquitetura do Terraform, né? Essa parte de arquivo de estado, né? A própria HCL que ele usa, que é a linguagem da HashiCorp, ficou muito fácil de você também escrever ali um recurso quando você vai precisar provisionar. Então isso facilitou bastante. Aqui algumas features que o Terraform possui, que é a parte de provedores, recursos, módulos, né? Módulos é uma parte mais avançada, né? A gente coloca os recursos todos modularizados. É uma boa prática de mercado, então recomendo todo mundo que for aprender o Terraform, né? Claro, seguir toda ali uma cadência, mas quando chegar em módulos você dá o principal foco, que é uma parte que você vai realmente usar em produção. Aqui, os principais comandos para a gente poder iniciar com o Terraform, que é o init, para você inicializar, o comando de plane, para você fazer o planejamento da infraestrutura, e o apply, onde ele aplica ali o que você codificou. Alguns benefícios de você estar usando o Terraform aí como uma infra como código, que é a parte de versionamento, você pode manter o código dentro do repositório, no Git, por exemplo. A gente vai falar depois de futuras mudanças, melhorias, né? A parte de tracing também, quando você consegue ter ali tudo traqueado dentro da sua infraestrutura, fica muito mais fácil, e é um modelo declarativo. E aqui, agora já pensando em segurança cada vez mais e de uma forma de boas práticas, a gente vê que o Terraform ele tem muitos pontos positivos, mas também tem alguns desafios que a gente acaba esquecendo, né? Por exemplo, coloquei aqui o erro de configuração, a parte de vulnerabilidade e a parte de compliance, né? Às vezes a pessoa está escrevendo a textura, mas esquece da GDPR, né? No caso de seguir as leis ali certinho. Né? Isso é um desafio bastante aí que a gente pode pensar em adotar, com certeza. E é onde a gente pode aplicar isso daí junto com uma ferramenta chamada Chekhov da própria Palo Alto, faz parte do Prisma Cloud, né? Que é um Policy as Code. Você consegue usar, ele tem um repositório, né, para você poder baixar e utilizar no seu ambiente. A própria HashiCorp tem o Sentinel, né, só que é uma ferramenta já com licença, né? Aí você pode aproveitar e testar com o Chekhov, que é uma ferramenta free, você pode usar ele para poder fazer essa parte de scanning do código. Vou dar uns prints aqui para vocês mostrar. Ele é um Policy as Code, né, como que eu falei. E aqui embaixo coloquei alguns benefícios, né, os 4 principais, que ele também consegue trabalhar com a CLI. Né, ele tem suporte para diversas plataformas, frameworks. Você consegue escrever as políticas, você também pode escrever as políticas, eu vou mostrar depois como fica. E funciona na maioria das máquinas, na maioria dos sistemas. Você pode... Eu coloquei aqui, por exemplo, as maneiras, os principais highlights também que eu
ficou muito... devo colocar tudo no outro slide, acabei colocando uma coisinha diferente aqui, mas você pode pensar em usar o Chekhov também para você criar suas próprias políticas, né? Ele tem como você rodar ele também manualmente, vou mostrar ali para você iniciar o processo, mas sempre que, assim, a boa prática é você trocar ele dentro de uma pipeline para que ele gere para você todo esse trabalho ali de scanning, né, do código, e também adotar boas práticas que eles chamam de Git Flow, né, de você colocar ali a parte de tratamento, né, eu vou querer que ele... Deixa eu ver se eu não posso falar. Esse aqui é um print legal. Você tem ali as integrações que permite aqui na sua infraestrutura, né, algumas principais ferramentas, e como que seria ali, desde lá do princípio até a parte de runtime, né, que é o drift detection e o alert routing aqui no caso. Então, você pode trabalhar bastante com GitOps, né, que eu vou colocar no final depois, que você tem uma tratativa ali via Git Flow, de toda a pipeline, de todo o ciclo, né, e aí, em determinado momento do seu código, junto com o Prisma, ele emitir os erros, né, se falhou alguma política ou não, mas aí você pode pensar em abrir um pull request, fazer uma revisão, né, eu vou mostrar alguns detalhes, vai ficar mais legal de entender. Aqui é como que... É um exemplo da saída dele, né? Como que seria uma falha, tá vendo? Ele deu uma falha ali, ele lista pra gente ali, é uma política, né? E ele lista ali o file, que é, né, o arquivo, e a guideline, né? Que ele puxa lá que tá direto do site. Aí você pode criar suas, hospedar também. Isso aqui tá como default, né? Aí ele colocou que você tá com... não está habilitado, né, no caso ali, o S3, né? Ele tem que estar habilitado para você poder avançar, né? Isso aqui é uma política interessante. Aqui eu coloquei um print da extensão, tem também para VS Code, pessoal. Se vocês forem utilizar, ele pega em tempo real também as mudanças de quando você estiver codificando com um arquivo do Terraform HCM. Obrigado. Essa extensão muito utilizada pelo Glide Compile. Aqui é como que a gente pode... Aqui eu estou manual, quando eu dei um check-off no Edit Director, né, você coloca ele dentro do seu arquivo, lá da sua estrutura de projeto, você pode dar um check-off "-d", que ele já sai escaneando para você, isso manualmente. Aí ele aparece ali as falhas, se passou, e vai dando para você o que está errado, né, de compliance ali, para você seguir as boas práticas de segurança. A conexão lá no final, que é interessante. A gente leva uma ferramenta que a gente tem para fazer toda essa parte de integração do ciclo de DevOps. Eu gosto bastante porque ela tem essa parte de SEC muito interessante, né, dentro do GitLab, e eu acho até mais robusto do que o próprio GitHub. E aqui a gente mostra como que seria um fluxo, né, de uma pipeline, quando a gente cria uma branch lá, né, por onde ela passa todo o processo aqui, até chegar aqui na parte de deploy para produção. Ali é a parte de integração e aqui é a parte de deployment, né, então você faz toda a análise, né, todos os testes que são necessários. Aqui uma coisa mais interessante também, né, um outro print bacana que eu achei lá da documentação, né, ficaria ali quando você trabalha com branches, né, separados, né, você vê que na master, né, no casamento, você nem precisa mexer, você sempre cria uma outra e vai fazendo todo o fluxo dentro da outra branch para poder chegar aqui e aplicar. E outra parte interessante também aqui, esse daqui é o desenho, pessoal, de como ficaria as pipelines quando a gente tem vários stages, né, no caso do stage, vários jobs, né, você pode ver aqui ele passando pelas etapas, né, quando dá um erro, quando ele passa em todos, por exemplo, que aparece o tempo, você consegue ver todos os detalhes. Aqui é a demonstração que eu fiquei de mostrar, né, para vocês entenderem, né, a parte final para fazer esse link, né, tem que passar por todas as ferramentas. Aqui eu vou mostrar, né, o caso rodando aqui o Chekhov junto com o GitLab, na AWS, que a gente vai subir uma instância C2. Esse aqui é o projeto que eu criei lá no GitLab. Você cria um projeto, cria um repositório. Aqui dentro, toda vez quando a gente vai trabalhar com o GitLab, a gente sempre tem que criar um ponto GitLab-CI, que é o arquivo que vai executar a pipeline. Ele é o trigger lá do GitLab, né? E aqui eu coloquei ali
Essa é a minha estrutura de projetos, né? Aí o main.tf ali, o provider, se eu fosse querer testar manualmente, eu podia colocar um check-off menos B lá e já passaria para a gente, mas aí é só um teste, não vai dentro, como eu falei para vocês, dentro da pipeline. Esse aqui é um pedaço do código, né, que a gente faz aqui toda a tratativa, né? Eu já passei aqui o export das access key, até que o Firmeza tinha comentado anteriormente, né? Puxei a imagem do Terraform ali, coloquei os stages que eu vou passar. Né, aqui é a imagem do check-off que eu passei ali, ó, como que ficaria eu chamei de security check-off job, né? Daí o pessoal fica à vontade para criar, né? Como que achar mais necessário. Você passa alguns mecanismos lá, tem mais configurações que você pode setar, mas aqui eu deixei só para teste mesmo, deixei como true aqui, para ele não dar nenhum tipo de alerta, então se a pipeline desse um erro, ele seguiria em frente. E aqui embaixo, pessoal, você sempre pode melhorar isso aqui entrando dentro da parte do GitOps, né? Colocando aqui se vai querer que abra um merge request, se vou querer que faz isso em outra branch, por exemplo, aí você coloca aqui abaixo dos jobs dentro da sua pipeline para poder fazer essa execução em uma tratativa melhor. Por exemplo, se ele achar o erro, deixa eu ver se vai passar aqui. Por exemplo, esse aqui é os jobs lá da pipeline que eu executei, né? Como ficaria aqui todos os stages, né? E aqui, no caso, ele deu erro, né? Aí ele foi direto porque eu coloquei como true lá na configuração. Mas, no caso, se ele tivesse como false, ele travaria aqui e nem faria o unit test, nem o play, nem o apply, né? Aí, ele trataria aquelas falhas, né, do meu código ali, do que eu apliquei de errado, abrir uma branch, né, no caso, um PR, né, para a gente fazer a revisão. Aí o pessoal ali de infraestrutura, ou o próprio desenvolvedor que está fazendo a codificação, ele faz ali a tratativa, e quando tiver ok, né, aí ele vai conseguir dar start no próximo job aqui dentro, no próximo stage dentro dos jobs. Aí ele consegue fazer o unit, consegue passar pelo pleno e pelo apply. Isso aqui seria uma sequência legal, né? E ele deu erro, né, porque ele deu alguma falha lá dentro. Deixa eu ver se vai mostrar. Esse aqui eu tirei um print também de como ficaria aqui a parte ele executando, né, como que ficaria aqui, ele passa pelo export, ele rodou um check-off direct aqui dentro para fazer o scan. Aqui ele passou em 4, deu erro em 4, skipou 0, ele mostra para a gente qual que é o arquivo, o main.tf que estava lá no projeto. E aqui depois, né, que eu fiz os testes, a gente conseguiu subir a instância lá, e pode ser qualquer recurso que você estiver utilizando, que você precisar, e ele acaba subindo lá para a gente na AWS. E por fim aqui, pessoal, só para não ficar estender muito, né, tem a parte aqui do Lessons Learned, que a gente pode citar, eu coloquei algumas coisas legais aqui dentro de AC, né, de manter sempre essa pirâmide, né, que a gente pode pensar seguindo as boas práticas mais para DevSecOps, né, então você seguir essa cadência, coloquei aqui alguns textos aqui, depois eu posso compartilhar o slide com vocês também. E acho que é isso aí, para não demorar muito, já está em cima da hora já, mas isso aqui eu queria passar para vocês de conteúdo. A gente, lá no trabalho, a gente usa bastante essa parte do check-off, essa parte aí de DevSecOps, mais voltado para cloud. Aí, se alguém tiver alguma dúvida, tiver algum questionamento, pode me procurar depois. Pode me achar aqui no @mauribessouza, que a gente conversa, a gente vai trocando ideia. Mas é isso aí. Muito obrigado. Valeu. Galera, se tiver alguma perguntinha aí, a gente vai encerrar aqui a transmissão. Para quem está online, obrigado aí pela presença. Acompanhe a gente aí nas redes sociais.